é municipal e o ICMS ele é estadual. E que, em média, 38% do valor da madeira ele vai só para impostos. Que existem dois tipos para trabalhar com madeira, que são em tora ou depois da beneficiada. Que ele diz que em tora eles pagam 17% de ICMS. Agora, se for trabalhar com ela beneficiada, vai para 38%. Por quê? Porque ele diz que para cada 1 metro de madeira beneficiada, ele utiliza 2 metros de madeira em tora. Ou seja, se ele pagar 17% em 1 metro de madeira em tora, então ele vai pagar 34% na beneficiada, porque ele utilizou 2 metros para fazer 1 metro de beneficiada. E aí, quando ele vai trabalhar com beneficiada, ele vai pagar mais 4% do ISS. Então, ele vai pagar 38% do valor da madeira só em impostos. Mas esse preço da madeira, como é que vocês calculam esse preço da madeira? Esse preço da madeira ele é tabelado pela Cefaz, que é atualizado de 3 em 3 meses, e é atualizado o preço mínimo. O preço mínimo da madeira ele é baseado pela tabela. Ele é atualizado de 3 em 3 meses. E aí eles trabalham com a madeira em tora, que no caso das madeireiras existem essas duas madeiras que eles trabalhar, que vai ser a em tora, que eles podem vender, ou a beneficiada, que aí lá eles beneficiam só as tábuas, ribas, pilões, mas aí para ele beneficiar, nesse final ele paga 38%. Mas eles podem vender a madeira para as outras maneiras para utilizar como artesanato. E aí lá eles já vão pagar o ISS deles, já não vai ser mais 4%, 5% sobre qualquer produto que eles venderem, que eles vão gerar uma nota fiscal realizada no município. E também uma questão importante que a gente levantou com eles era sobre a área do município de Humaitá, que está apropriada para o manejo, para a retirada da madeira. Ele disse que ele não tem esse levantamento, porque tem que fazer um estudo muito aprofundado, porque existem várias áreas de terra no município. Existem as áreas indígenas, existem as áreas que são tituladas, existem as áreas devolutas, que são as áreas que fazem parte da União Federal do Território, mas que também são apropriadas para tirar madeira, mas que aí ele disse que não tem esse levantamento. Mas ele disse que ele já está aqui no município há 5 anos, já tiraram muita madeira através de manejo florestal, e ele disse que a área que ainda está propícia para o manejo, ele disse que não é uma área muito grande, que dá até para fazer anos e anos de manejo. Aí fizemos a pergunta sobre nas madeireiras, o que poderia dizer que a madeireira estaria ilegal. Ele disse que não, a única coisa que pode dizer que se a madeireira está pagando os impostos dela, a única coisa que pode dizer se ela é legal ou ilegal é a madeira que tem lá na madeireira. Porque se ele não tiver uma fonte, como que aquela madeira foi para lá naquela madeireira, se ele não tiver uma fonte, a origem de onde vem aquela madeira, ela é ilegal, e se tiver uma fiscalização do IPAAM ou do IBAMA, essa madeira é apreendida e eles são multados e perdem a madeira. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Foi Rapaz. Já mais alguma? Vocês têm alguma pergunta aí pro rapaz? Tá doido pra responder? Trimestral. Trimestral. Isso coisa que a gente não sabia, né? Eu sabia, quando eu tava digitando, ouvindo lá, né? Que ele fala. As coisas que eu fiz no início, a gente chegou no Batom agora, a gente vai mostrar de novo para o pessoal não ter regaço, não ter aqui caminhado, porque já tinha aparecido.